Querido Pai, mais uma vez agradecemos por esse dia de estudo, de esclarecimento, de assuntos que são muito importantes para a nossa vida, que são importantes para nosso melhoramento, para a nossa compreensão dos nossos objetivos aqui, nessa vivência terrena. Então pedimos, Pai, que abençoe mais essa noite, nos traga muito conhecimento, muita informação, porque hoje o assunto é um assunto muito importante para nós, é muito importante para aqueles que querem trabalhar na sua seara, é muito importante para aqueles que são seus filhos e estão sempre buscando respostas. Então, esse assunto hoje nos trará muita informação, nos trará muito conhecimento, muita reflexão e, na verdade, nos diz muita coisa sobre o verdadeiro sentido de nossa vida. Esteja sempre conosco, nos iluminando, nos abençoando em cada momento, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela paciência em ouvir minhas desafinações, né? Mas vamos pedir, né, que esse Espírito Santo preenche o nosso coração nessa noite, visite a cada uma das casas que estão nos assistindo, aquelas que não estão nos assistindo, que nos assistirão quando estivermos, né, a palestra gravada no YouTube, então que possa ser um momento especial para todos. Hoje, dando continuidade, né, ao início do curso que começou nas semanas passadas, né, começou com o Zeli, depois veio Fernanda, e Fernanda na palestra, ela disse, não, isso aí vai ser respondido na palestra do Léo, né, e jogou o negócio, né, passou o bastão, né, para eu falar hoje, sobre, ela começou a falar sobre mediunidade, assim, isso vai ser tratado na palestra do Léo, então hoje vai ser um dos temas que nós abordaremos. O tema hoje, né, é o fortalecimento e o poder da fé, vai falar sobre o capítulo 2 de Atos, sobre o Pentecoste, né, as primeiras conversões ao cristianismo que aconteceram nesse advento tão marcante na história do cristianismo. Mas não tem como nós começarmos a falarmos de Pentecostes, e eu vou voltar um pouquinho no capítulo 1, né, que Pentecoste começa em 2, né, Atos 2, mas eu vou voltar em 2 versículos do capítulo 1, que, na minha opinião, ele é a base que sustenta tudo o que aconteceu em Pentecostes, e também está muito ligado, quando esse tema que eu fui começar a ler, e remontando os nossos trabalhos na fraternidade, principalmente, eu vejo que todos eles começam com esta parte. Vou ler aqui para vocês o trechinho que eu preciso ler do capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 13, começa assim. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Agora que é a parte que eu mais gosto. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, essa parte fala que eles estavam, né, perseverando, estavam o tempo todo em oração. Existe até uma música, né, na igreja católica, do Padre Jonas, que ele até canta, né, quando o Espírito desceu em Pentecoste, né, lá estavam Pedro, Tiago, Maria, então, ou seja, a oração faz muito parte do Pentecostes. E aí, como eu disse, né, que faz muito me lembrar do trabalho na fraternidade, nós não iniciamos na fraternidade nenhum trabalho sem que haja uma oração. Não tem nenhum. No sábado a gente vai começar os trabalhos, é feita uma oração. Quem já está acostumado a passar na sala de passe, a cada rodada na sala de passe tem uma oração. Então, todo trabalho começa com uma oração. Então, a oração é o que sustenta tudo, né? Como o Martim Giovanni, que é o nosso engenheiro da fraternidade, né? E a empresa dele é especialista em fundações, né? A fé, né? A oração é ali a nossa fundação, que mantém, né, todas as construções
erguidas, né? Que vai absorver todos os impactos, as intempéries que a vida vai nos balançar, né, durante a vida, vai ser a oração que vai ser esta sustentação. Então, o Atos, né, como a gente começa a trazer para a nossa vida moderna, né, o princípio do trabalho dos apóstolos, o nosso trabalho na fraternidade, que faz parte da divulgação da continuidade, né, dos ensinamentos do Mestre, como nós estamos aqui reunidos, nas palestras que acontecem nas terças-feiras, nas quartas, nos sábados. Quando o trabalho voltar na quinta-feira, nada mais é do que a continuidade disso que aconteceu aí no início da nossa era cristã, como a gente está estudando agora em Atos dos Apóstolos. E lembrando que, já que como o nosso tema começa pela fé, a fé ela não se sustenta sem este item extremamente importante, que é a nossa oração, que é colocarmos os nossos desejos. E é tão importante para mim, que nós sempre vemos durante todas as passagens evangélicas, Jesus se coloca sempre em oração. Ensina-nos a rezar o Pai Nosso, né? Nos dá o Pai Nosso de presente com uma oração tão forte, de forma como ele tinha o dom de transformar algo imenso em algo muito simples. Então, ele conseguiu condensar na oração do Pai Nosso tudo aquilo que nós precisamos realmente de orar. Está ali um grande ensinamento. Se a gente fosse falar do Pai Nosso, seria só uma palestra, só para poder falar todos o significado das passagens do Pai Nosso. Mas deixa aí a importância e o fenômeno extremamente importante que esse é o da oração. Sem a oração, ela não teria, o Pentecostes não teria tudo aquilo que aconteceu se não fosse a base das orações. Então, ele é extremamente muito importante. E aí nós entramos no nosso objetivo, que é falarmos sobre o Pentecostes. Né? O que aconteceu naquele dia em Pentecostes? Só que o Pentecostes, e aí isso foi uma coisa que eu aprendi agora estudando, eu confesso que, apesar de ser de berço católico, né, eu nunca tinha feito essa relação, que o Pentecoste, na verdade, ele não aconteceu só a partir aí do Atos dos Apóstolos. Na verdade, o Pentecoste era uma festa judaica. Então, ela começou lá na comemoração, na libertação do povo hebreu, né, dos desígnios, né, dos domínios do povo Egito, né, egípcio, na verdade, né, do povo egípcio, e comemoraram, então, após 50 dias, né, que Moisés atravessou o mar, fez toda aquela passagem, comemora-se, então, o Pentecostes, que foi quando Moisés recebeu, e aí seria ousaria dizer que seria a grande primeira revelação, né? Trouxe ali o Pentateuco, a primeira manifestação da revelação de Deus. Então, trouxe ali aquele código moral que nos acompanha e nos dita os caminhos e os desígnios até hoje. Então, esse era a comemoração de Pentecostes. Então, o Pentecostes ele já era comemorado nos tempos de Jesus, assim como tinha algumas outras festas judaicas que Jesus participava. A própria festa da entrada de Ramos também era uma festa que é aquela que Jesus entra, montadinho no jumento, que tem as folhas de palmeiras, que tem todo um significado daquela festa, também era uma festa. Então, Jesus, na sua vida, ele participou de todas as tradições que ele era um judeu. Então, o Pentecostes também era esta festa. Ela corre sempre 50 dias. Então, o Pentecoste, na época, comemorava-se aí, na era, que era os 50 dias após a fuga do povo hebreu, né, do Egito, e na era cristã, ele acontece 50 dias após a Páscoa, né, que também a Páscoa também era um advento, também uma festa judaica que expressava sobre a vida, tanto que o símbolo do coelho, né, o coelho ali naquela região da Europa, é o primeiro animal que traz o anúncio que a primavera está chegando, que o novo ciclo, né, o animal que sai ali, começa a andar pela neve. Então, quando já se avista o coelho, já se sabe que um novo ciclo já está para começar, um ciclo de abundância. E aí também a Páscoa tem vários outros significados, também dá uma outra palestra só dos símbolos pascais.
Mas tudo isso fundamenta, né, a tradição e o porquê que aconteceu aquilo. Então, entrando em Pentecoste, né, vamos iniciar Atos 2, né, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, primeiro versículo, né, estavam todos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas partidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falassem. Esse é um evento muito marcante, tem um significado para nós hoje, do meio espírita, aquele que acredita na continuidade da vida, e acredita hoje que faz parte do nosso processo, do nosso caminhar evolutivo, o desenvolvimento da nossa mediunidade. Então, neste capítulo, nesse início, o que nos traz o Pentecostes trazendo hoje para nós que temos uma base já escrita e descrita por Kardec? Então, nós vemos ali vários fenômenos mediúnicos e vários fenômenos espíritas. Hoje, naquela época, não eram comprovados assim, não com a didática que nós temos hoje. Então, toda aquela preparação, eu estive até pensando com os meus botões, esses 50 dias que antecederam a essa chegada de Pentecostes, esses 50 dias que eles estavam em constante oração, eu considero que foi uma grande preparação. Jesus estava caminhando com eles, estavam eles ali se preparando, se fortalecendo a sua fé. Vamos até dizer, né, na nossa casa, na fraternidade, para aqueles que entram para o corpo mediúnico, na segunda-feira acontece a nossa educação mediúnica. Então, eu ouso a dizer que acho que esses 50 dias que antecederam da morte de Jesus até o Pentecostes estavam todos numa grande educação mediúnica, né, se preparando para receber esse Espírito Santo, né? O que nós podemos transpor para os dias de hoje em termos de conhecimento? Então, nós já sabemos no Evangelho que Jesus curava e que os apóstolos, individualmente, em a cada um momento, Jesus disse que eles também fariam a mesma coisa. Concordam? E depois nós vamos ver os apóstolos curando. Então, nos dias atuais, quem são essas pessoas? São trazidos pelo conhecimento que está no livro dos médiuns. Aí eu vou pedir até o Anderson para poder ler para mim, que vai falar dos médiuns de efeitos físicos. Anderson. Eu vou ler, né? Isso, leia que está aí no livro dos médiuns e fala qual o capítulo aí que eu não lembro mais, não. O capítulo, cara, é o 160, né? É porque os tópicos no livro dos médiuns são por números, né? Médiuns de efeito físico. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Então, ou seja, o que foi produzido? Nós não tivemos, não vemos falando sobre o som. O som foi um efeito físico que foi produzido. E produzido através de quê? Nós tínhamos 12 apóstolos mediunicamente ativos, doadores, que nós conhecemos hoje fortíssimos de ectoplasma, que foi possível fazer com que essa manifestação espírita fosse presenciada. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas por que isso foi necessário? Para que o povo cresça. Assim como foi necessário na codificação kardeciana, como Kardec começou, as mesas, os toques, se lembrar do início, até lá nos Estados Unidos, acho que é das irmãs Fox, eu não lembro nunca, eu não lembro o sobrenome delas, mas estou vendo umas cabeças balançando, então acho que é isso mesmo, né? Elas começaram a escutar barulhos, então elas eram médios de efeito físico, e os espíritos utilizavam desse potencial dos médios para que eles pudessem se comunicar. Então nós começamos a ver isso no Evangelho, no Pentecostes, já o prelúdio, né, do desenvolvimento e o afloramento da mediunidade a serviço do Mestre Jesus,
com os fenômenos. Nós podemos presenciar também a outra parte, que fala das línguas de fogo. O que seria a representação dessas línguas de fogo? Seria também outro efeito físico, plasmado, que neste caso seria manifestações dos espíritos. Quando no Pentecostes se fala da manifestação do Espírito Santo, nós vamos ver hoje, sabedores um pouco mais sobre esse conceito, o Espírito Santo nada mais é do que espíritos santos, espíritos evoluídos, espíritos já de alto conhecimento, que já estavam ali todos preparados com seus apóstolos, que seriam ali os seus médiuns, para que essas manifestações sobre o que? A continuidade das obras de Jesus, a continuidade dos ensinamentos, fossem perpetuados, fossem passados não só pelos 12 apóstolos, mas por todos que passaram após eles, até chegarmos à nossa geração atual. Então, esse mecanismo, esse foi o prelúdio ali de que seria hoje o nosso trabalho mediúnico, o trabalho mediúnico de todo mundo. E o que é o mais legal, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. E aí, depois desses eventos mediúnicos, ou seja, de escutar o som, de ver a língua de fogo, que hoje são, né, essa manifestação de visualização mais físico, né, tanto que a gente já teve até palestras sobre materialização de espíritos na fraternidade. Então, ou seja, hoje esses fenômenos, à luz dos ensinamentos de Kardec, eles são extremamente explicados e comprovados cientificamente. Então, depois de acontecer tudo isso, acontece um outro fenômeno. Deixa eu abrir aqui de novo. E aí, depois foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falassem. Também tem um fator muito importante aí, que a gente fala sempre, lembra da palavra fogo, porque o fogo está muito ligado também à revelação, é um elemento muito importante. Lá de Moisés viu uma sarça ardente. Então, sempre o fogo estava muito presente nas questões da revelação. Então, não foi só um evento, aí vamos voltar, ele não foi só um evento que aconteceu num dia, mas ele tem todo um simbolismo, tudo algo para que aquilo ficasse muito bem fixado em nossas mentes, em nossos corações, em nossas almas, que era um fato muito importante. Então, assim como o advento do nascimento de Jesus também veio cheio de simbolismos, o advento também do Pentecostes também trazia os seus simbolismos. Sim, Giane. Será que você poderia, sobre a questão que você comentou das irmãs Fox, da questão, né, das batidas, isso foi bem marcante dentro da história, né, da questão do início, né, do que a gente conhece como espiritismo. Aí você colocou a questão de que era uma forma de mediunidade de efeitos físicos, mas é que a gente muitas vezes aprende que não é necessariamente. Existem casos em que essas batidas são a mediunidade de efeitos físicos, mas não é exclusivamente esse tipo de mediunidade. Se você puder comentar um pouquinho? Porque muitas vezes a gente quer enquadrar as coisas, né, em colocar em conceitos fechados, mas você tem razão, porque aí eu estou falando pela generalidade. Em geral, as pessoas que são... Aí, por que são médios de efeitos físicos? Porque tem uma maior concentração de ectoplasma, uma série de características, e aí seria tema de outra palestra que seria muito mais técnicas, mas as batidas não se ouvem apenas em função da pessoa ser médio de efeito físico, pode ser por qualquer outro motivo, até não ter a presença de um efeito físico, mas o espírito se usa de algum elemento material, uma energia mais densa, para que ele consiga produzir esse ruído. Vamos dar um exemplo, acho que eu já falei isso um tempo atrás. Os mais novos não vão lembrar. Eu, que já estou com alguns cabelos brancos, já assisti um filme lá na minha adolescência chamado Ghost, né, do outro lado da vida, né? Então, esse livro, por exemplo, traz uma aula muito grande de manifestação de efeito físico, né? Porque
O ator principal lá, que agora eu já não lembro o nome dele, mas o ator é o Patrick Swayze, ele encontra um espírito no corredor que o espírito passava, batia no jornal, né, e ele queria fazer aquilo e não conseguia, ele passava pelos outros. Né? Então, ou seja, ali está a mostra de que como o espírito consegue, o espírito manipular a matéria. Kardec também já fala bastante sobre isso. Então, não precisa ser necessariamente a questão da mediunidade e efeitos físicos, mas eu trouxe esse conceito apenas para poder linkar o que aconteceu com um tipo de médium descrito por Kardec. Tem uma pergunta, pode fazer? Pode, claro. Também sobre a questão da mediunidade e efeitos físicos, a pergunta é a seguinte: os médiuns de efeitos físicos podem ser pessoas que nunca estudaram o espiritismo e, de repente, ocorre um fenômeno, tipo um movimento de corpos inertes? Sim. Na verdade, a gente dá-se o nome de médio efeito físico depois que a gente começa a estudar e começa a entender o processo. Mas, geralmente, temos grandes médios de efeito físico, vamos categorizá-los assim, que não faz nem ideia de que seja o espiritismo. As coisas acontecem, ele começa a ter, acontecer várias coisas durante a sua jornada que ele não se liga a isso. Porque a mediunidade, como nós discutamos até, acho que no curso anterior, foi até o Charles que começou a falar sobre mediunidade, ela não é inerente ao espírita. A mediunidade é uma faculdade que é inerente a todo ser humano desde a época de Cristo. Está provado ali no Pentecostes e tudo que sucedeu depois de Pentecostes. Porque se fosse limitado ao Pentecostes, só os 12 teriam a oportunidade de terem sido os médios e depois a mediunidade teria cessado. Mas o que foi apenas um marco, como disse, né? Algo que a gente pode se apoiar para que dali para frente o cristianismo e a Boa Nova fosse propagada ao longo de desses últimos 2.000 anos. Então, respondendo talvez diretamente, a mediunidade de efeitos físicos, ela está em qualquer um, não necessariamente que a pessoa conheça a doutrina espírita. Possivelmente, a pessoa um pouco mais atenta, de acordo com isso manifesta, e a frase que eu gosto muito de repetir, né? Cada caso é um caso, então pode ser que essa manifestação que esteja acontecendo com um determinado médium que tem essa capacidade de ser médium de efeito físico. Então, por exemplo, o médium que está ligado muitas vezes ao trabalho de cura é um médium de efeito físico, porque ele vai estar manipulando energias junto ali com o plano espiritual para levar auxílio àqueles que necessitam. Então, se ele começa, possivelmente ele vai começar a estudar, vai começar a entrar na internet, vai acabar chegando ao conhecimento, à linha de conhecimento espírita, que vai trazer isso de uma forma mais sistematizada, mais bem explicada, não só pelo Livro dos Médiuns, por Kardec, mas por vários outros que vieram após ele. Mais alguma pergunta? Então, aí existe um outro fenômeno muito curioso, muito presente, que a gente sempre vê, que é o que os apóstolos começam a falar em línguas, porque ali, aí eu vou adiantar um pouquinho do trecho, deixa eu voltar aqui, que eu perdi a tela. Vamos lá. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão. Então todos pasmavam, se maravilhavam com o que estava acontecendo. Os outros diziam que eles estavam bêbados, porque eles ouviam cada povo ouvia cada um falar em sua própria língua. Então, no versículo 9, ele vai citar os povos. Vou citar alguns: pardos, medos, elamita, judeu, da Capadócia, Ponto, Ásia, partes da Líbia. Então, ou seja, tinha um monte de povos ali, né? E aí é outro dado muito interessante, que o que acontece? Ali, na verdade, nós temos uma repetição de um número muito interessante. Volto a dizer, né? São o simbolismo. Nós tínhamos 12 apóstolos e nós tínhamos ali representando, no dia de Pentecostes, 12 povos.
que também representava, era como tivesse ali representando toda a coletividade, toda a universalidade da mensagem. Então, ou seja, nós temos 12 discípulos falando para 12 apóstolos, e aí eu estava conversando com eles, se a gente for buscar o 12, nós vamos ter 12 casas zodicais, se a gente pegar 12 e multiplicar por 30 graus, vai dar 360 graus, que é um círculo perfeito. Então, o 12 é um número muito importante, muito forte, e contido em várias outras partes da Bíblia. Vai falar de 12 anjos, 12 fundações, ou seja, 12 é um número muito presente. Então, esse 12 ali está representando todo o povo. Então, ou seja, a mediunidade nascente ali, a mediunidade que esteja se manifestando, vai ser uma mediunidade que vai ser levada a todos os povos, vai ser a ferramenta que vai ser utilizada dos séculos vindouros para levar e propagar a mensagem do mais alto a todos os corações. Mas voltando à questão de como que eles falavam em línguas, como isso era possível? Então, Kardec também nos traz um conceito que fala de médiuns poliglotas. Anderson. Médios poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, muito raros, como é o comentário aí do Livro dos Espíritos, né? Sim. Então, ou seja, existem, aí Kardec está trazendo que, ou seja, está mais uma vez nos mostrando que, através da mediunidade, isso é possível. Um médium falar em outra língua de qual ele também não conheço. Eu estava lendo hoje, não me lembro em qual livro, mas conta uma história de um juiz americano que tinha uma filha médium que falava em vários idiomas. Inclusive, chegou um cara para poder ver, um cara que era grego, chegou, começou a falar com eles, conversaram mais de hora, e ela nunca tinha estudado grego. Existe até um termo, eu acho difícil falar, deixa eu achar ele aqui. Você tem ele aí, Anderson? Xenoglossia, né? Mediunidade poliglota. Então, e aí tem um livro do Ernesto Bozano, que foi um outro estudioso, né? Deu continuidade aí os trabalhos de Kardec, para quem quiser depois estudar um pouco mais sobre o assunto, ele vem exatamente, é um livro que fala só sobre xenoglossia, né? Que vem do grego, né? De xenon, que é estranho, estrangeiro, e glosa de língua. Então, ou seja, essa mediunidade poliglota que o médium consegue desenvolver, de falar vários idiomas. Então, assim, mais uma vez, trazendo para os dias atuais, se nós nos depararmos com alguém, ou um dia na fraternidade começar a falar uma língua que nós dominamos, a gente já entende hoje que não é uma invenção, que, na verdade, é uma faculdade que se tem para que um médico possa se falar em outra língua, né? Então, como o próprio Bozano diz, né, do ponto de vista teórico, ela se manifica, a mediunidade poliglota é uma das mais importantes manifestações metapsíquicas, né? Pois ela, eu acho essa informação importante, aí eu vou ler o trecho do livro dele, né? Pois por ela se elimina num só golpe todas as hipóteses de que dispunha quem queira tentar explicá-las sem afastar dos poderes supranormais inerentes à subconsciência humana. Porquanto a interpretação dos fatos no sentido espiritualista se impõe aqui de forma racionalmente inevitável. Então, ou seja, não tem como nós ou os materialistas quererem explicar algo, pois que isso não existe, que isso não é. Então, isso se mostra através, mais uma prova da continuidade da vida, de como a mediunidade é um instrumento extremamente importante. E aí, nessa época, a partir do Pentecoste, vários outros médiuns, aí se a gente for ler nos escritos de Paulo, que aí em várias cartas, ele vai sempre mostrar que vários outros depois foram tendo essa para ser, na verdade, foram extremamente importantes para a continuidade da divulgação do cristianismo por todo o mundo. Então, naquela época, se fazia o necessário para que a mensagem do Cristo fosse levada a outros povos que ainda não tinham tido contato. E, para isso, muitas vezes, imagine a necessidade de
A gente não tinha os ensinos hoje das escolas, para a gente aprender francês, a não ser aqueles que eram mais bem, como Paulo, que foi bem educado, Lucas, que tinha capacidade de falar diversas línguas, mas os outros apóstolos eram homens muito simples, vista de Pedro, por exemplo, que era um pescador. Mas Pedro ele sempre se mostrou um médium muito forte, porque ele sempre era muito impactado. Quando Pedro pegava para falar, se viu muito forte a manifestação de um espírito, né, do Espírito Santo, aí são, né, os espíritos que se acompanhavam a missão de Jesus, falando por ele, porque ele se empoderava daquilo e transmitia, como no próprio segmento do capítulo 2 de Atos, ele vai fazer uma pregação eloquente e chamando muito a nossa atenção para vários outros quesitos. Então, e até numa música mesmo, né, que nós temos na fraternidade, né, ainda que eu fale a língua dos anjos, fala, então, ou seja, está falando exatamente essas outras línguas, essas outras mensagens. Sim, Anderson. Ô, Léo, sobre o nosso assunto aí, Pentecostes, né, nós podemos dizer que seguramente foi o primeiro passo da mediunidade, né, relatado talvez em algum livro, né, que a gente conhece. E o Espiritismo não trouxe, o Kardec não trouxe, na verdade, nada novo, né? Ele só está trazendo um conhecimento que os apóstolos lá já tinham adquirido na época de Jesus, né? O Espiritismo, ele só popularizou essa questão da mediunidade, né? Porque os apóstolos, na verdade, ali eles já estavam praticando a mediunidade, né? Aquele efeito todo deles receberem o Espírito Santo, a língua de fogo, aquilo também foi como você falou, foi algo necessário, né? Para que se fortalecesse a crença numa alma incorporando na gente, talvez, mas ali foi mediunidade pura, né? Também. E a gente às vezes fica questionando, né, por que nós não temos essa mediunidade, né? Nosso desconhecimento, na verdade, porque a mediunidade está incorporada dentro da gente. E eu sei que você vai falar mais sobre esse assunto aí durante essa palestra de hoje, mas da mesma forma que os apóstolos tinham essa capacidade de ter essa mediunidade, todos nós também temos. Então, só queria colocar isso aí para, de repente, né, trazer uma reflexão para a gente também, né, que nós somos capazes. Na verdade, se a gente for reparar, na verdade, a mediunidade ela é manifestada na Bíblia desde a época, aí botando assim como marcos, né, importantes, nós vemos lá a mediunidade em Moisés. Moisés recebe os mandamentos através da sua mediunidade. Então, ela vem, depois nós vemos vários profetas. O que os profetas faziam? Os profetas eram todos aqueles que transmitiam a mensagem, foram ali os grandes médiuns. Nós vemos, por exemplo, a aptidão mediúnica de José quando interpreta um sonho. Então, ou seja, Faraó tem um sonho, José se coloca em oração, então ele vai fazer o quê? Ele recebe as orientações, ele transporta tudo aquilo, ou seja, um conhecimento espiritual e consegue ali interpretar os acontecimentos para que os eventos pudessem acontecer e pudesse ganhar o fenômeno. Então, nós vemos a manifestação desse Espírito Santo, na verdade, essas revelações ao longo de toda a jornada antes de Jesus, né, através da história do povo judeu, construindo ali e alicerçando a crença, né, na verdade, ele se materializando junto a eles, a presença de Deus entre nós, como foi estabelecido por Moisés, essa aliança entre Deus e os homens, ela foi se materializando através desses inúmeros médiuns que foram sendo, né? Então, a gente está falando de Joel, a gente fala de Daniel, a gente fala de José, a gente vai falar de Daniel. Então, ou seja, todos esses, Elias, né? Quando existe lá a transfiguração no Monte Tabor, né, que aparece, né, Moisés, que aparece Elias, é mais uma manifestação que a gente tem de mediunidade. Jesus,
aqueles espíritos se materializam, os apóstolos conseguem vê-los. É mais uma manifestação espírita, que hoje a gente fala de manifestação espírita por causa do conhecimento de Kardec, mas está ali provado. Então, ali no Pentecoste foi mais um marco, né, a um acontecimento daquilo que a humanidade não mais esqueceria, como exatamente esse marco do início, ou como você colocou, né, a demonstração dos poderes, vou usar poderes, né, como algo que a gente na época não explicaria, né, dos poderes dos poderes de Deus. Naquela época nós não estávamos preparados. Então, os primeiros profetas, aí eu vou usar até a parábola do semeador, né? O semeador veio e saiu jogando as sementes, elas foram caindo em terras diferentes. Esses primeiros profetas foram o quê? Foram exatamente estes semeadores. Foram semeando as sementes da mediunidade, foram demonstrando como esse mecanismo iria ser importante depois para a divulgação, porque até a vinda de Jesus, esse conhecimento ele estava muito restrito dentro do povo judeu, apesar daqueles povos que cercavam os judeus ali, que foram guerreando com eles ao longo do tempo, eles foram tendo contatos, né, com o mundo espiritual através dos ensinamentos, mas impulsionou a partir do advento do vinda de Jesus e principalmente depois do advento do Pentecoste, porque realmente ali no Pentecoste estava todo mundo ali ainda, como a NCG nós estávamos conversando sobre isso, passando por um processo muito difícil, os apóstolos, porque eles tinham acabado de perder aquele que era a grande esperança na vida deles. Perder, que eu digo, através da morte, da crucificação. Mesmo após a ressurreição, eles ainda não compreendiam tudo isso. Tanto que existem várias passagens que Jesus se coloca ao lado deles, mesmo caminhando, e aí só depois de um tempo eles percebem, quando Jesus pega o pão, Jesus reparte, opa, aquele era mestre, aí Jesus desaparece, depois aparece de novo lá junto com todos os mundos, e é onde acontece a emblemática cena de que Tomé pede para ele tocar as chagas para ver se era realmente esse. Então, ou seja, Jesus já estava ali entre eles, já preparando-os, né? Mesmo eles ali, ainda enlutados, ainda sem perceber ainda, e posso dizer até com medo, né? Porque se aconteceu aquilo com o mestre, poderia acontecer com todos os cristãos dali para frente. Então, eles estavam naquele processo, Jesus estava ali cuidando de cada um, nesse processo de desenvolvimento, acredito eu, vou dizer, uma crença minha, Léo, do desenvolvimento mediúnico de cada um dos seus apóstolos para esse grande advento do Pentecostes. Tanto que depois do advento de Pentecostes, todo mundo se encheu desse Espírito Santo, então, ou seja, eles assumiram a sua partícula divina, porque todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque hoje nós já conhecemos que nós somos todos partículas do Criador, certo? Concorda? Se somos todos partículas do Criador, o Espírito Santo de Deus habita cada um de nós. Então, os apóstolos simplesmente se permitiram com que essa centelha, esse Espírito Santo de Deus que nos une como família e une nós ao Criador, através da oração, através da nossa fé, que ele pudesse brilhar, que pudesse ser esse fogo, essa sarça ardente que os movimentou a encarar todos os desafios dali para frente. Tanto que nós sabemos, depois se vocês, para aqueles curiosos, se vocês digitarem no Google como morreu os apóstolos, aí tem umas figurinhas, aí vai mostrar. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, João foi queimado dentro de um negócio de óleo, então, ou seja, mas todos eles foram tão abrasados por esse Espírito Santo, tão certificados através do Pentecostes para frente, que nenhum deles teve dúvidas sobre qual era o seu papel no mundo dali para frente. E hoje o Pentecostes nos chama exatamente a essa reflexão para nós, médiuns, para aqueles que estão começando a estudar, para todos, já que, como você bem disse, a mediunidade é inerente a todo ser humano, então todos nós recebemos essa faculdade e todos nós somos chamados, através do advento do Pentecostes, para receber. E assim como os apóstolos receberam
se permitiram se encher do Espírito Santo, que a gente também se permita se encher desse Espírito Santo e colocar em prática. Nós já fazemos isso hoje de uma forma que talvez nós não identificamos, mas fazemos como nós praticamos um ato com alguém na rua, quando a gente sorri, quando a gente fala uma palavra amiga. E ouso também a dizer que muitas vezes nós também executamos, talvez não no conceito literal da palavra de médiuns poliglotas que falam em línguas que nós não falamos, mas nós também falamos de formas diferentes, para vários públicos diferentes. Então, nós também transmitimos a mensagem. Muitas vezes, nós que conhecemos um pouco do Espiritismo, conhecemos um pouco de como funciona, né, a dinâmica do mundo espiritual, da dinâmica das energias, aí chega um amigo nosso que não acredita muito no Espiritismo. Talvez ele é católico, evangélico, nós adaptamos a nossa mensagem para que ele compreenda. Nós também estamos falando de uma linguagem figurada diferente. Então, também exercitamos esse tipo de mediunidade. E é extremamente importante a gente se ver inseridos nesse contexto, porque, como Jesus disse que nós poderíamos fazer as obras iguais ou maiores do que a dele, ele já deixa o exemplo a partir de Pentecostes. Sim, Jane? Dentro disso que você está falando, de nós também fazermos esse processo, a pergunta é: qual a diferença entre fazer isso de uma forma inconsciente, sem perceber que estamos efetivamente fazendo isso, e fazer sabendo que estamos exercendo esse papel? Essa é uma boa pergunta, hein? Botar meu neurônio aqui para funcionar, para responder. Mas, o que acontece? Quando nós não percebemos, e aí, vamos dizer, tem muitos médiuns fora do meio espírita que fazem isso inconscientemente. Dão as mensagens, falam, muitas vezes até se surpreende, nossa, quanta sabedoria eu consegui falar e transmitir. E a vida vai se desenvolvendo. Mas quando nós percebemos que nós temos essa capacidade, nós podemos aproveitar melhor. Por exemplo, quem de nós, se tivéssemos a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, não sentaria para, talvez, perguntar sobre determinados assuntos, de pedir que ele elucidasse outros? Então, nós acho que encheríamos ele de perguntas: mestre, como é que você falou aqui? Você falou de que jeito? Você pode explicar melhor? Então, a partir de que nós entendemos que nós temos essa capacidade de nos comunicarmos com o plano espiritual, nós podemos também adentrar dentro dos mistérios de conhecimento. Então, nós podemos nos conhecer melhor, nós podemos advir de ter outros conhecimentos, lógico, dentro de uma orientação. Isso não pode ser feito de qualquer jeito, tá, gente? Então, por exemplo, a pessoa que quer começar a se desenvolver mediunicamente, ela precisa de encontrar uma casa séria, para que isso seja coordenado pela espiritualidade correta no sentido de educá-la moralmente. Porque também nós sabemos que no plano espiritual não habita somente os espíritos que desejam o bem. Existe também aqueles espíritos que gostam de zombar com os outros. Isso também está escrito na codificação de Kardec. Então, se a gente não desenvolve de forma correta, nós podemos ser instrumentos e podemos ser jogado em nossa mente brincadeiras que a gente não consegue compreender. Então, o desenvolvimento mediúnico também parte do princípio de um desenvolvimento responsável, como muitos livros de Emmanuel, né, de Chico Xavier, fala da mediunidade com Jesus, uma mediunidade alicerçada nos ensinamentos morais. Sim, Ederson. Sobre essa pergunta aí que a Giane fez, eu estava pensando aqui, né, e me colocando nessa situação, que às vezes a gente também, a gente pratica uma mediunidade involuntária, né, quando a gente se propõe a auxiliar outras pessoas, ou dizer alguma coisa em alguém que está passando alguma dificuldade, essa pessoa chega e fala: poxa, eu precisava ouvir esse tipo de coisa. Eu acho que para que a diferença, talvez, é a gente se permitir, né, fazer esse tipo de trabalho de auxílio àquele que está precisando, né, e isso também vale até para a nossa mediunidade voluntária. E aí eu estou falando por mim também, vários trabalhos que
que a casa que eu frequento hoje me oferece, né? E muitas vezes eu recuso alguns por medo, por orgulho ou por qualquer outro motivo. Mas eu acho que a pessoa primeiro, ela tem que se permitir fazer aquilo, né? E segundo, eu acho que a pessoa tem que ter fé também, né? Porque a fé é justamente aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita que a gente é capaz de fazer, o que vai ser capaz de acontecer, né? Que a gente vai conseguir alcançar aquele resultado. Então, quando eu estava hoje estudando um pouco sobre o assunto, eu acho que hoje essa questão da gente se permitir, a gente tem que ter essa ligação muito tênue entre a mediunidade e a fé. Sim, é verdade. A fé, ela é o nosso bem maior, como poderia dizer, né? Usando até um outro livro muito bonito também, chama As Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caibar Schutel, não sei falar o nome dele direito, não, acho que é Schutel. Ele tem um capítulo que ele fala sobre a fé, e ele traz um ensinamento extremamente, para mim foi muito valioso, aprendi muito com isso, que ele faz alusão da fé ao exercício da fé, ao nosso exercício de conquista material. Para nós, aqui estamos na matéria, para a gente conquistar qualquer coisa material, ela depende do nosso esforço, ela depende da nossa dedicação, de tempo. Então, se eu for ser um médico, eu preciso de estudar, eu preciso me preparar. Então, o médico depois ele vai adquirir os seus bens materiais em função de todo esse esforço. E a nossa fé, ela não adquire também sem esforço, sem trabalho. E assim como o bem material, né, é aquilo que mostre o esforço do nosso conhecimento, do nosso trabalho, da nossa dedicação. E aí Jesus já falava isso, né, que o bem material que a gente leva consigo é exatamente o desenvolvimento da nossa fé. É essa fé trabalhada, raciocinada, tanto que Kardec nos trouxe muito sobre essa fala da nossa fé raciocinada, ela que vai alicerçar todo o nosso desenvolvimento mediúnico. É toda ela que vai alicerçar todo, não só o desenvolvimento mediúnico, que foi demonstrada, não só o desenvolvimento, mas a prática mediúnica demonstrada através do evento de Pentecostes, mas ele vai acompanhar durante toda a nossa jornada. Então, a fé, ela vai ser alimentada através do quê? Da nossa oração. A oração, ela vai ser um veículo extremamente importante para a construção dessa fé. A fé, ela não é um objeto, algo pronto que a gente vai lá e compra. A fé, ela é construída através do esforço, do estudo, da perseverança em cada um de nós. Sim, Jane? Pode fazer a pergunta? Pode falar. Esses fenômenos mediúnicos mais intensos, como os que aconteceram em Pentecostes, são mais raros hoje? Se sim, por quê? Vamos lá. Nós todos vamos evoluindo de conhecimento. Então, naquela época, assim, por exemplo, para que a gente possa, e aí vamos perguntar o porquê que isso acontece, ou por que isso aconteceu. Pelo simples fato da nossa ainda dificuldade de aceitar algo que nós não podemos tocar, que é exatamente esse que a gente chama de fé. Então, os apóstolos não acreditaram que Jesus estava vivo. Jesus precisou de mostrar chagas e Tomé ir lá tocar. Da mesma forma, nós precisamos, né, lá para trás, desses artifícios mais materiais, mais, como que nós chamamos hoje? Nem Fenômenos. Oi? De fenômenos, na verdade, né? Não, são fenômenos, mas a gente na mediunidade, a gente fala um nome muito engraçado, depois eu vou lembrar. Precisavam dessas, não é latente, não, ô Cristo, não lembro de jeito nenhum. Se alguém souber aí, fala aí para mim. Para que a gente pudesse acreditar que aquilo estava acontecendo. Então, por exemplo, na época de Kardec, ele estava codificando, necessitava de que a mesa se levantasse, que a mesa girasse, que houvesse maior número de materializações, então se materializavam em determinados estudos, colares, pérolas, pedras preciosas, para que as pessoas pudessem acreditar
de que que o princípio espiritual ele consegue manipular a matéria. Então, nesta época, e até na época de Kardec, até um pouco tempo atrás, isso era mais, a Anne me lembrou, ostensivo, essa era a palavra, mediunidade ostensiva, aquilo que fica mais latente na gente. Obrigado, tá vendo? Ela sempre me ajuda. Então, o que acontece? Era importante para aquilo, mas à medida que a gente vai evoluindo em conhecimento, à medida que a gente vai tendo um entendimento, aquilo vai se modificando, porque o gasto energético para se produzir aquele fenômeno, ele é muito grande, necessita muitas vezes de vários doadores de ectoplasma, então tem que ter uma reunião, uma quantidade de pessoas, tanto que, por exemplo, quando a gente vai falar se a gente for entrar no tema materialização de espírito, para um espírito se materializar, necessita de várias pessoas, vários médios doadores de ectoplasma, necessita de alguns aspectos técnicos para que isso seja possível dentro de um contexto que nós vivenciamos hoje. E também o mundo, o planeta, vamos assim dizer, ele também vai mudando a sua frequência. Então, ou seja, antes talvez seja mais fácil produzir esses efeitos físicos, porque a energia era um pouco mais densa. Então, o planeta ele vai evoluindo e a mediunidade também ela precisa evoluindo para alcançar, para se manter alinhado com que o planeta vai evoluindo. Hoje, por exemplo, as psicografias, elas não são tão mecânicas como era na época de Chico. O que seria uma psicografia mecânica? O espírito se liga ao médium e o médium, o espírito assume mecanicamente a mão do médium. Hoje, as psicografias elas são mais intuitivas. O espírito lança o pensamento para o médium capta essas informações e transcreve. Então, eles vão tendo um diálogo, já não é tão mecânico. Por quê? Porque hoje já não se faz tão necessário que esse fenômeno. Por quê? Porque nós já conhecemos que existe o processo mediúnico, nós já temos um pouco mais de certeza da presença, da influência dos espíritos sobre nós, então, por isso faz com que a mediunidade se avance. Sim, Jane. Pergunta dentro da sua resposta. Então, quer dizer que aqueles que têm estudo intelectual não podem ser médios, mesmo que involuntário? Como que é? Não entendi. Fala de novo. A pergunta foi a seguinte: então, quer dizer que aqueles que não têm estudo intelectual, né, não se desenvolveram intelectualmente, não podem ser médios, mesmo que involuntários? Não. A intelectualidade ou estudo, ele não tem nada a ver com a sua potencialidade mediúnica. Volto a dizer, lá atrás, se a gente for, como dei o exemplo, né? Pedro, por exemplo, ele não tinha o conhecimento que Paulo tinha. Vamos botar em termos intelectuais, em termos de saber sobre as leis, por exemplo. Paulo foi alguém preparado, que na época não era Paulo, era Saulo, né? Então, ele era chefe do tabernáculo, porque mais para frente nós vamos conhecer um pouco mais da história dele, né? Mas ele era uma pessoa estudada intelectualmente. Pedro era um pescador. Não estou dizendo que um era mais inteligente ou menos inteligente que o outro, só do saber científico, vamos assim dizer. Isso não tem nada a ver. Pedro foi um grande médium, um grande apóstolo, assim como Paulo. Paulo também seguiu os ensinamentos de Jesus e continuou a sua perpetuação, o seu trabalho de divulgação do Cristo, né, dos ensinamentos cristãos. Então, o estudo não tem a ver com a manifestação, com o desenvolvimento da sua mediunidade. Sim, Anderson, quer acrescentar alguma coisa? Quem, Jeane? Bom, deixa eu acrescentar então, desculpa, Jeane. Essa questão do estudo, ela é importante porque ajuda a gente a compreender melhor aquilo que a gente recebe. Nós estamos, mesmo sendo espírito ou não, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com informação, a intuição que vem na cabeça. Isso também pode ser chamado de mediunidade, entendeu? Então, quando a gente toma uma decisão sobre um momento crítico da vida, sobre como lidar com alguém, por exemplo, uma pessoa que a gente esteja com muita raiva, né? Muitas vezes a gente pode receber uma ideia ou para apaziguar ou para querer prejudicar. E aí, como é que você vai tratar aquilo que você está recebendo? Muitas vezes o estudo mediúnico serve para isso também, para que a gente possa refletir sobre todas aquelas informações que estão vindo o tempo todo na cabeça da gente. Né? Oi, desculpa, Léo.
Não, nada não. Não, então, só isso. Complementando o estudo, serve muito para a gente nos educarmos com relação às mensagens que a gente recebe, né, do dia a dia, as mensagens da vida também, que a vida nos envia. Mas para isso, todos nós somos médios, sem exceção. Obrigado. Pode falar, gente. Como o Pentecostes pode acontecer nos dias de hoje? Vamos lá, vamos utilizar a nossa casa para o exemplo de Pentecostes, né? Vamos perguntar, por exemplo, a Sueli. Sueli, que horas você acorda para sair de casa para ir para a fraternidade? 4h40. 4h40 da manhã. Eu ainda estou dormindo ainda, Sueli já acordou. Eu acordo 5 horas, né? Então acordou 20 minutos antes de mim. Todos os sábados de nosso trabalho, né, nós temos uma demonstração de Pentecostes, todos ali. Estou dizendo do nosso trabalho porque eu vou utilizar, né, do processo mediúnico, né? Sueli já começa a ser tocada pelo Espírito Santo para poder acordar 4h40, para ter força para levantar, né, para ter coragem de ir ao trabalho na fraternidade. Quantos estão dispostos a acordar 4h40 para ir ao trabalho? Poucas pessoas. Jesus falava, né, que a messe é grande, os operários são poucos. Então, ou seja, está no ensinamento cristão. Nós temos ali o advento do Pentecoste sempre na fraternidade. Nós vamos ter o advento de Pentecostes nas segundas-feiras, onde a Adriana ela recebe ali as mães para o enxoval. Ela está com o Espírito Santo envolvida para atendê-los, para consolá-las, para dar tudo que for necessário, todo o apoio. Nós temos o advento do Pentecostes. Nós temos o advento do Pentecostes não só no atendimento das mães com a Adriana, mas por cada uma daquelas que trabalham na nossa costura produzindo os enxovais. Estão ali repletas do Espírito Santo, também utilizando, aí vamos até brincar, né? Utilizando a mediunidade de efeitos físicos para produzir as costuras, os enxovais. Então, ou seja, estão praticando o Pentecoste no dia a dia. Quando está tendo uma palestra de Fernanda no salão, ou de Sueli, ou de Adriana, elas estão ali a manifestação do Pentecostes. Quando nós entramos ali como assistidos e subimos, né, a rampinha para sentar no diagnóstico, estamos de frente de um evento de Pentecostes. Depois que saímos do diagnóstico e vamos para a sala de tratamento, nós pedimos o passe, nós estamos diante do evento de Pentecostes. E aí nós temos ali não só a manifestação, né, dos desenvolvimentos, dos dons prometidos por Jesus, né, da manifestação do nosso trabalho, mas também daqueles outros complementos, da nossa fé, da oração, de todos esses elementos que foram simbólicos no Pentecostes, e ali não estão sendo só simbólicos, eles estão sendo acessíveis a todos nós. Então, o Pentecostes ele acontece todos os dias das nossas vidas, como nós nos colocamos a serviço do próximo. Como diz ainda está soprando aqui, até quando tem roda lá, né, a brincadeira da mimosa, né, que é a nossa vaquinha, quando alguém está precisando aí de nos colocar, é um advento de Pentecostes. Por quê? Porque nós não estávamos falando que a fé é um elemento importante, que é a construção, e o próprio Paulo lá na frente, e também o exemplo de Jesus, Paulo remete, cunhou a frase, mas nós podemos também ver isso de toda a trajetória evangélica de Jesus, que a fé sem obras, ela é morta. Por exemplo, mas vamos colocar isso, como nós poderíamos utilizar isso nas passagens evangélicas? Toda a cura que Jesus, né, que as pessoas se curavam, Jesus repetiam. Foi a sua fé que te curou. Mas a pessoa só teve crença na fé que ela seria curada? Não. Ela se pôs em ação. Ela foi até Jesus. Ela tocou a veste de Jesus. Ela suplicou que fosse curado. Então, isso é a ação. Isso é você se colocar a serviço, no caso deles, a serviço deles mesmos e também ao serviço do próximo. Porque todos aqueles que foram tocados por Jesus não conseguem conter mais, não tocados por Jesus, tocados, vamos dizer, pelo Espírito Santo, eles não conseguem mais ficar sentados sem se colocar em auxílio próximo. Então, isso é algo realmente contagiante. Eu posso entender porque todo mundo depois não teve medo de nada. Todo mundo se colocou ali ao trabalho porque
estavam realmente tocados pela proximidade da mensagem de Jesus e pela energia que Jesus nos deixou. Então, veja assim, que a prática, a exemplificação do Pentecostes nos dias atuais é exatamente se colocar à disposição, se colocar como um mensageiro de Cristo. Muitas vezes nós não estamos conscientes do nosso poder mediúnico, mas nós estamos conscientes da nossa vontade de auxiliar. Então, isso é a manifestação do Pentecostes do nosso dia a dia. Assim eu acredito. Sim, Jeane. A próxima pergunta são 3, mas são uma. Então, vou fazer as 3 seguidas, que elas complementam. Qual a importância de se rezar em comunidade? Qual é o fenômeno da oração? E o que tem que conter na oração? Quais são os processos? Vamos lá. Você falou sequência, mas fala uma por uma aí para eu poder... Vamos lá. Qual a importância de se rezar em comunidade? Vamos lá. A importância de se rezar em comunidade. Essa é uma boa pergunta. Vocês já viram uma dinâmica, sempre acontece em processo de recrutamento, ou às vezes acontece em reuniões, né? Como nós estamos fazendo agora. Pena que eu não tenho aqui, né? Vamos colocar assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, um lápis. Para a gente quebrar um lápis, é fácil, não é? Quebra fácil? Todo mundo acha que quebra fácil? Não, Adriano? Quebra, um lápis sozinho quebra facinho. Eu só não vou quebrar esse aqui para não colocar, né? Mas a dinâmica, muitas vezes, é feita com um palito de churrasco. Então, se quebra fácil. Mas, à medida que a gente vai somando, né, vários outros, a gente pode utilizar, por exemplo, um fio de uma corda, né, um fiozinho de nylon, você puxa, quebra. Mas vai juntando fiozinho, depois tenta quebrar. Fica muito, ou uma folha de papel, tem vários materiais que nós podemos utilizar para exemplificar o poder da oração em conjunto. Então, a oração em comunidade, ela tem o mesmo efeito. Se todos nós se colocarmos neste momento a rezar por alguém, vai sair o meu fio, o fio de Sueli, o fio de Moema, o fio de Dona Vera, de Marília, de Dona Creuza, de seu Antônio. Todos vai se formar e vai formar uma grande corrente. Todos nós estaremos aí praticando nesse momento da oração em coletividade, exatamente essa unicidade. Nós estamos nos conectando através dessa grande malha que nos penetra, que é, na verdade, a criação, e estamos realmente nos unindo. Então, a importância da oração coletiva, como estamos todos nós, ela não tem também só o fenômeno de ficar mais forte, de ter um efeito maior por causa da força da união, mas ela também une as pessoas, não só energeticamente, mas une todos conscientemente em prol de um único objetivo. Então, nós passamos a comungar das ideias semelhantes. Nós partilhamos mentalmente, um com o outro, conhecimentos, porque estamos todos conectados. Então, ela tem não só uma importância energética, mas tem uma importância social. Antigamente, quando eu era criança, lá em Barbacena, né, como dizia lá no personagem, a Igreja Católica, por exemplo, que é a que eu frequentava, ela tinha as novenas. Então, se reuniam, na época que eu mais fiz novena na minha vida, eu morava no interior, na roça, então eu juntava as famílias que se moravam próximas e elas iam uma nas casas das outras para rezar uma novena. Então, ali você tinha não só a interação da oração, da fortalecimento da fé com uma ou outra pessoa, mas você também tinha um fortalecimento dos vínculos entre as pessoas que fazem essa novena. As pessoas se tornam mais próximas, se tornam mais solícitas. Então, com isso, nós vamos vendo também o quê? Os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que todos nós deveremos um dia formar uma mesma família. Então, a importância na oração coletiva é exatamente de não só fortalecer os laços energéticos, mas fortalecer também os laços do coração. A próxima é: qual é o fenômeno da oração? Bem, eu acho que eu acabei jogando tudo junto, né? Então, o fenômeno é exatamente esse, né? Essa capacidade que nós temos de lançar ao outro, né?
esse poder inerente, essa energia que existe, essa potência, nós somos grandes potências divinas, então o fenômeno é exatamente movimentar essas energias e colocá-las a serviço, né, dos irmãos espirituais, a serviço daquela pessoa que é direcionada àquela oração, para que no momento oportuno aquela energia ela se faça presente na vida da pessoa da melhor forma, ou da forma que seja mais importante para aquela pessoa. Então, as nossas orações, ela tem esse poder de gerar esse magnetismo, gerar energias salutares para que aquela pessoa que é o destino, né, daquelas orações, ela possa aproveitar, e aqueles irmãos que trabalham com essa pessoa, que estão ali movimentando essas energias, utilizem ela da melhor forma para o benefício daquela pessoa. E a seguinte, né, dentro dessa mesma pergunta, é o que tem que conter na oração e quais são os processos? Bem, se nós olharmos a oração que Jesus nos deixou, ela tem esse processo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que Jesus está nos mostrando? Estamos, em primeiro lugar, elevando o nosso pensamento a essa matriz criadora, a esse grande Pai. Estamos louvando Ele por todas as maravilhas que Ele criou para a gente. Nós estamos reconhecendo a sua grandeza. Então, dessa forma, ela se começa, né? É como se fosse um processo. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nós estamos realmente mostrando que a vontade dele que impera. Então, a primeira parte da oração, talvez nesse processo, seria esse processo da gente louvar. Depois, nós vamos num processo de vamos pedir por aquilo que nós queremos, para aquilo que nós buscamos, seja para nós, seja para a nossa família, seja para o próximo. Então, a gente está ali envolvido, a gente louva, depois a gente pede. E, por último, a gente acaba pedindo o quê? Agradecendo por todas as coisas boas que acontecem em nossa vida. Então, se eu pudesse, talvez, didaticamente dizer, eu vejo que é isso que contém dentro do Pai Nosso. Um louvor a Deus, né? Esse agradecimento, esse reconhecimento dessa grandiosidade que é toda a sua criação, não só de grandiosa, mas de complexa e de, ao mesmo tempo, simples, de todas essas leis que regem, que, ao mesmo tempo, são simples da gente entender e praticar, mas são complexas nos seus entrelaçamentos. E um agradecimento, exatamente, por tudo aquilo que a gente pode vivenciar, por a gente estar aqui reunido hoje, para ter a oportunidade de trocarmos esses ensinamentos, todas essas, como que eu poderia dizer, todos esses aprendizados. Então, isso para mim é muito importante. Então, a gente agradece. E claro que nós precisamos também pedir, porque o próprio Jesus nos deixou, pedis e recebereis. Então, nós precisamos fazer as nossas súplicas, né? Ele disse também no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados são os aflitos, pois serão consolados. Então, a parte do pedido é extremamente importante. Nós estamos manifestando a esse Criador o nosso desejo, nós estamos expressando tudo isso. Então, dessa forma, a gente consegue fechar esse ciclo, né, de agradecimento, de louvor e de agradecimento e de pedido. Pelo menos eu entendo dessa forma. A gente só tem, essa é a última pergunta e já foram encerradas, tá bom? Ok. A última pergunta é o seguinte: o Espírito Santo concede um upgrade em nossa fé para nos fortalecer diante das dificuldades da vida? Gostei do upgrade, tá vendo? Até os conceitos, não só a mediunidade evolui, né, mas os conceitos também, o upgrade também, ele vai evoluindo, né? Então, sim, eu vejo que esse upgrade é feito o tempo inteiro, porque ao tempo todo nós temos alguém que está ali. Quando nós estamos cabisbaixo, quando nós não estamos mais acreditando na gente, então nós temos ali essa nuvem de testemunhas dita por Paulo lá na frente, né, que vai nos auxiliar neste processo, esse upgrade, esse fortalecimento da nossa fé. Então, para isso, é sempre importante a gente voltar um pouquinho lá no Atos, né, e lembrar do nosso processo de oração. Mesmo naquele dia que a gente esteja cabisbaixo, então, assim, que não tem jeito, vamos lembrar que a fé, ela é um exercício. Então, o primeiro exercício da fé é a oração. Né?
A Anne está me perguntando assim, está falando assim, pergunta para todo mundo, se todo mundo sabe o que é upgrade. Então, né, a voz do além está aqui me perguntando. Todo mundo sabe o que é upgrade? Né? Então, mas assim, para quem não sabe, eu vou pedir o Anderson, que é o nosso cara tecnológico, para poder nos dar a definição de upgrade. Vai lá, Anderson. O upgrade é um termo usado em sistemas, né? Você tem um sistema, você quer melhorar o sistema, né? Então, tem uma versão nova, você dá um upgrade para aquela nova versão, uma versão melhor. Se você tem um Fusca e compra qual é o carro hoje que é top de linha? Um Corolla, você deu um upgrade no seu veículo, né? Vamos colocar dessa maneira, na sua situação de ter carro. Mas só queria colocar uma situação, Léo. A pergunta que foi feita aí, né, como é que a gente dá um upgrade na nossa vida? Eu tenho uma definição de que a gente tem duas maneiras de dar upgrade na nossa vida, um é pelo amor ou pela dor, né? Então, são essas duas situações que podem nos fazer crescer, mas a gente, do nosso tamanho, muitas vezes da nossa ignorância, a gente está acostumado a só buscar esse upgrade quando a gente está passando por uma situação muito difícil, uma situação de dor. Aí a gente consegue orar, né, com o coração, consegue realmente pedir aquilo que a gente tem que pedir, né? O ideal é que a gente pudesse também ter esse upgrade pelo amor, mas hoje ainda a gente só consegue dar esse upgrade na nossa vida pela dor. Quando a gente passa uma situação muito difícil, é que a gente tem buscado a Deus. Obrigado. Não, você tem razão. E assim, como nós estamos ainda no processo de aprendizagem, né, no processo de evolução, nós ainda necessitamos que a dor seja esse grande agulhão, né, que faz com que a gente saia da zona de conforto e se mova em direção ao progresso. Se formos olhar, todo o progresso da humanidade, ela se partiu de uma dor, né? Uma dor que eu digo, algo que precisava de ser resolvido. Então, a luz elétrica, a roda, o fogo, todas essas coisas foram ali sendo colocadas em prática para poder resolver um problema de uma dor nossa. E assim também passa pelo nosso upgrade pessoal. A gente só vai evoluir, e aí volto às palavras do livro lá. Deixa eu até abrir aqui, porque ele fala um negócio muito bonito. Eu não gostaria, assim, de deturpar as palavras dele, não. Deixa eu ver aqui. Acabei saindo aqui da parte. Ô, Cristo. Perdi. Você está precisando do upgrade, Léo? Não. Eu ia falar sobre o upgrade da fé, né? Aqui, a salvação pela fé. Então, esse upgrade passa em função exatamente desse exercício da fé, da prática. E Jesus já falava, né? Se tiveres fé, né, do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos fazer grandes coisas. Então, é essa fé que ela vai nos impulsionar a fazer esse upgrade, que vai fazer com que a gente tenha essa vontade de seguir pela fé, né? A fé, ela não consegue, como posso dizer assim, e aí são até as palavras do próprio livro, né? A fé é uma substância como a fé é substância, como substância é a semente de mostardas, né? Então, todas as graças têm de Deus concedidas aos homens, menos a fé. Por isso que se vê, e esse aí eu estou lendo do livro, né? Por isso se vê todas as religiões e todos os religiosos dessas religiões dotados de dons, que nos cativam pela bondade, nos maravilham por sua paciência e nos atrai por sua caridade. Entretanto, em todas as religiões, entre todos os religiosos dessas religiões, notamos logo a ausência da fé. E por que assim acontece? Aí vem um desfecho final. Porque a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem o exame livre e sem o exercício do livre-arbítrio. Então, ou seja, e aí esse exercício do livre-arbítrio é que não vai levar muitas vezes por esses caminhos da dor. Então, nós deveríamos hoje, nós já temos a capacidade de aprender pela observação e não passar mais pela dor, buscar esse upgrade sem necessitar da dor. Mas, muitas vezes nós nos esquecemos, nós estamos ainda nesse processo, e não devemos nos culpar por ainda não conseguirmos evoluir pelo amor, mas nós temos a dor para nos lembrar que nós podemos fazer esse upgrade, né? E muitas vezes na dor é que nós vamos aprender a rezar,
que nós vamos nos aproximar e sentir a presença desse Pentecostes em nossos dias, nas nossas vidas. Então, assim, Deus é muito sábio na concepção de suas leis e de como elas interagem conosco. Então, nenhuma experiência ela é perdida, todas elas se somam a esse imenso cabedal de conhecimento que nós vamos adquirindo dia após dia, era após era. Então, meus queridos amigos, né, o advento de Pentecostes, ele veio exatamente para poder marcar o início dessa nova caminhada sobre o Espiritismo. Ele veio para poder trazer a todos nós essa como que eu poderia dizer, destruir conceitos antigos e passar por conceitos novos, destruir aquele conceito de que o homem, nós somos brutos, pedras, que nós não temos nenhuma ligação com o Criador, e através do advento do Pentecoste, através desse advento, né, da possibilidade de reconhecermos todos nós como médiuns, isso vai fazer com que a gente vire um homem novo. Tem uma passagem em Lucas que ela diz assim: quando um homem valente e bem armado guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas quando sobrevier outro mais valente do que ele e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em quem confiava e repartirá os seus despojos. Então, o que essa mensagem de Lucas nos traz? Que nós temos ali guardado, né, nós temos um protetor protegendo aquele que era nós no passado, e que vai lutar com unhas e dentes, utilizando todas as suas armaduras, sobre esse novo conhecimento que nos chega. Então, muitas vezes hoje, quando eu tenho contato com esse Pentecostes atual, já com upgrade, já sei que eu posso exercitar minha mediunidade, aquela parte antiga minha vai lutar com unhas e dentes para que essa parte nova não ganhe. Mas a partir do momento que nós adentrarmos, seja pela dor, como o Anderson nos trouxe, e que nos movermos nesse caminho, e que esse novo gladiador tomar conta, ele vai tomar conta do nosso espaço e vai utilizar o que seriam esses despojos antigos? As nossas experiências que nós vivenciamos. E nos trará alguém ainda mais forte, que ainda esse é o grande advento da mediunidade, é o grande advento da propagação da mensagem do Cristo, para que nos torne cada dia mais fortes, mais conscientes da nossa capacidade, mais conscientes do chamado que todos nós temos, principalmente nesse momento que estamos vivenciando atualmente, nesse momento de transição, que nós somos chamados pelo Cristo a nos colocar ao seu trabalho. Ah, mas eu preciso de atender esse chamado só trabalhando mediunicamente ou só dentro de uma religião? Não, gente, nós podemos executar o trabalho do Cristo dentro do nosso trabalho material, da continuidade da criação, porque nós não vivenciamos no mundo material, não podemos vivenciar todas as nossas provas sem nossos trabalhos materiais. Então, nós podemos continuar a obra do Criador através disso, do nosso trabalho, fazendo nosso trabalho com amor, nosso trabalho com afinco, pensando no próximo. É esse novo homem que nasce. É esse que Lucas vem nos trazer, que quando esse homem, esse novo guerreiro chegar, que é o que esse novo guerreiro? A nossa nova consciência. A nossa consciência antiga, que aí também foi simbolizada através do batismo, João Batista batizou o próprio Jesus, aí vem mais uma vez a manifestação do Espírito Santo, né? Jesus diz que ali, Batista diz que ele batizava com a água, mas viria aquele que batizaria com fogo, mais um marco de Cã, lá o que aconteceria em Pentecoste, esse fogo da revelação, que possamos nos revelar, que possamos nos deixar que esse eu superior, esse Espírito Santo que habita em nós, se revele. É isso que diz lá, essa explosão, a manifestação do nosso espírito, a manifestação daquilo que há de bom na gente. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês por mais uma vez, mais uma noite, me aguentarem por 1h30, mais ou menos, falando, agradecer as perguntas, a participação de todos. Peço desculpas pelas brincadeiras, mas é sempre muito divertido, é muito legal para mim, porque a cada encontro que nós temos, eu aprendo um pouco mais. E aí, quem sabe, eu estou dando ali
munição para que esse novo ser, né, que vai degladiar com o meu eu antigo, possa ter mais força para que um dia ele consiga vencer. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Então, eu peço aí que nesse momento a gente feche os nossos olhos, que a gente, aí vamos aprender o que nós falamos sobre nossa oração, né, o processo de orar, vamos levar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, louvar por toda a beleza que existe em sua criação, por todos os aspectos, por todas as qualidades manifestadas através desses inumerosos irmãos que nos cercam, que nos trazem as boas novas, como o nosso Mestre Jesus nos trouxe, que possamos nos conectar com o seu Espírito Santo nesta noite, que possamos encher nosso coração de alegria, de amor, pelo fato de estarmos vivos, por estarmos aqui encarnados, que possamos aproveitar esse dia e pedir por todos aqueles que estão em momentos de sofrimento, seja um sofrimento material através de uma doença, seja de um sofrimento espiritual, seja de um sofrimento sentimental, emocional, para aqueles irmãos que estão acamados, para aqueles irmãos que estão encarcerados, que nessa noite o Espírito Santo de Deus, através dos inúmeros trabalhadores, possa visitar cada um desses corações, os mais distantes rincões que possam estar, nos mais completos lugares escuros, e que esse dia possa ser uma noite especial para todos nós. E assim, Pai, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, coletivamente nos colocarmos em oração, coletivamente buscarmos estar mais próximo dos teus ensinamentos e coletivamente possamos continuar auxiliando a todos aqueles que necessitam. Então, nessa noite, Pai, eu te agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui cercado de amigos maravilhosos. Abençoe a noite de cada um, de todos nós, que assim seja.